A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã. Sejam bem-vindos a mais um culto de Falando de Deus. E eu quero que Deus fale grandemente ao seu coração nesse início de noite, fria por sinal, mas abençoada pelo Senhor. O tema da palavra que hoje nós vamos meditar é cuidado com a retórica da mentira. Cuidado com a retórica da mentira. Quem nunca se deparou com alguém tentando te convencer a adquirir algo ou que não está nos seus planos ou não está no seu desejo? Creio que muitas vezes, em algumas dessas abordagens, podemos até ter sido persuadidos a fechar um negócio, a adquirir algo que não estava nos nossos planos, seja pelo convencimento, pela emoção do momento, pelo envolvimento das palavras. Esse método eficaz de se persuadir uma pessoa se chama retórica. A retórica é a arte de falar bem, a arte do convencimento. Ela é fundamental para que um discurso seja convincente. Ela é fundamental para estabelecer qualquer base filosófica racional do que está sendo proposto. E a retórica é muito utilizada como instrumento de manipulação da opinião. Os filósofos gregos antigos dominavam a arte da retórica. Eles davam o nome de tecne, ou técnica, uma técnica de convencimento. A retórica constituiu um conjunto de regras para alcançar os seus objetivos de convencimentos, tais como falar com eloquência para o correto entendimento do que está sendo proposto, gerando ao ouvinte o convencimento de que aquilo é importante e necessário para a sua vida. A retórica é considerada uma arte de convencer e de ser eloquente, de orquestrar as palavras de modo que o emissor consegue transmitir ao receptor o sentido preciso, organizado, consistente e, consequentemente, convincente daquilo que ele está propondo. Na antiga Grécia, a retórica era utilizada pelo meio político, filosófico e jurídico. E hoje, a retórica continua fazendo parte do contexto do nosso dia a dia, e é muito utilizado, sim, pelos filósofos, pelos políticos, principalmente pelos políticos, pelos juristas, pelos advogados, pelos professores, sacerdotes, líderes de igrejas, bons vendedores, entre outros. Uma dúvida que é muito comum é saber se a retórica e a oratória são a mesma coisa. Os dois termos são semelhantes, mas não idênticos. Ambos os termos possuem significados semelhantes, mas possuem diferenças semânticas significativas. A retórica é a arte de falar bem, de maneira eloquente e precisa, com capacidade de convencer, de convencimento. Já a oratória também significa falar em público, falar bem, com a mesma finalidade, de maneira clara, eficaz e transparente, com o diferencial que a oratória não tem o propósito de convencimento. A retórica tem o propósito de convencimento, já a oratória não. Esse é o grande diferencial entre os dois. Exemplos de pessoas do passado que tinham uma habilidade enorme na retórica. Aristóteles, Platão, Sócrates, todos eles, grandes filósofos, eram muito habilidosos na retórica, na forma de persuadir e de convencer aquilo que eles desejavam. E nos tempos atuais, vamos pegar um exemplo de um fato que vem acontecendo no mundo, que é muito conhecido de todos, a retórica da guerra de Putin, Rússia versus Ucrânia. Mas como assim? Para e pensa, Putin usa a retórica, de convencimento da nação, da sua nação e do mundo para a guerra hipotética, para uma guerra sem um objetivo claro. Putin, em suas palavras, levanta a preocupação com o Ocidente como sendo uma ameaça da soberania nacional da Rússia. Putin usa a guerra para convencer o povo de sua importância como líder e como convencimento que ele tem que ser reeleito pelo seu quarto mandato consecutivo. Em resumo,
A retórica belicista de Putin tem por objetivo enfatizar a ameaça pelo Ocidente, convencer de que a Rússia deve estar pronta para a guerra, convencer de que a Rússia está cercada por estados hostis, convencer de que a Rússia deve utilizar todos os recursos disponíveis para se defender. E na Bíblia? O que vamos encontrar de relato que possa nos remeter a uma retórica? Eu quis dar essa introdução sobre retórica para que você entenda o significado desta palavra e de como ela é muito usada pelo bem e pelo mal. Em toda a Bíblia vamos encontrar fatos e acontecimentos que nos remetem a alertas de que Satanás utilizava da retórica para convencer o mundo de que o pecado é bom para nossas vidas. Observe, Satanás é um excelente orador e utiliza em suas palavras retórica da mentira, convencendo muitos a seguirem um caminho que o leva à morte, convencendo muitos que devemos pensar somente nós mesmos e não no próximo, convencendo que o amor verdadeiro é o que o mundo nos oferece e nos apresenta e não o amor a qual Jesus nos ensinou, convencendo que ser livre é poder fazer qualquer coisa a qualquer custo, convencendo que mentir não é tão ruim assim, convencendo que trair é algo normal, nada de errado, convencer que o pecado é algo importante de ser vivido. Convido a todos, se possível, a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, do versículo 6 ao versículo 11, e podemos entender como Satanás é astuto e como ele age de forma a enganar a muitos através da retórica. Efésios 5, do versículo 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Amém. Até aqui do versículo 11. Pelos relatos bíblicos, todos que nós lemos, vemos que Satanás era retórico em suas palavras, sempre na tentativa de convencimento de que o pecado era bom para nossas vidas, de que o pecado é muito prazeroso, de que o pecado vai nos fazer bem. Ele tenta convencer de que Deus criou o mal, ele tenta convencer de que o pecado não leva à morte, de que o pecado, dentro do pecado nós estamos livres, porque nós temos livre-arbítrio para seguirmos os caminhos que nós queremos, de que não tem nada de errado em pecar, de que Deus só exige e nada nos dá em troca. Ele tenta inverter as coisas. Satanás usa de palavras sutis, agradáveis, para seduzir o homem, para enganar, para corromper, utiliza de insinuações enganosas, utiliza de falsas promessas para persuadir a prática do mal, nos desviando dos bons costumes e nos fazer cair no erro, na culpa e no pecado. É isso que Satanás faz. Então o versículo 6 diz que ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Deus nos alerta para o risco de sermos levados ao engano através das palavras tolas, falsas, mentirosas de Satanás, que se utiliza da retórica de convencimento para nos levar à desobediência à vontade de Deus e provocando sobre nós a ira do Pai, que nos leva à destruição e morte. Satanás vai tentar de tudo para nos persuadir, para nos enganar, para nos levar a crer e aceitar a fazer e cometer o pecado. De tudo. De irmos contra a vontade do Pai,
de irmos contra os ensinamentos do Senhor, de nos afastarmos da presença de Deus. E o versículo 7 diz, então, portanto, não participe com eles dessas coisas erradas, não se envolvam com essas falsas promessas, não se envolvam com essas mentiras, não se envolvam com engano. Afasta do mal. Nosso adversário vai nos mostrar por um ponto de vista agradável aos nossos olhos, para nos enganar, vai argumentar de forma que aquilo parece bom para nossas vidas. Vai tentar nos levar a mudar de opinião a respeito dos ensinamentos de Deus, do Pai. Satanás utiliza da retórica do convencimento. E ele utilizou a retórica do convencimento quando ele tentou a Jesus, quando ele foi tentar ao Senhor, ao Mestre, ao Filho de Deus. Lá em Mateus 4, 1 e 11, eu vou ler para vocês entenderem. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Presta atenção, Satanás usa a própria palavra de Deus para tentar tirar Jesus do propósito. E Jesus respondeu, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo vai mudar a tática de novo, e levou ele à cidade santa, e colocou ele na parte mais alta do templo, e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Veja como Satanás é astuto. Jesus lhe responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, os seus encantos, as suas maravilhas. E lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe responde, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Veja como Satanás age através da retórica. Veja como Satanás tenta inverter o entendimento das Escrituras, utiliza das palavras bíblicas como conhecedor que é e altera a ordem dos fatos e utiliza do engano para persuadir a levar-nos ao pecado. No versículo 8 do que nós lemos, diz assim, por outrora vocês eram trevas, antes de conhecermos a Cristo, mas agora são luz no Senhor, então vivam com o Filho da luz, testemunhem, né, o nascimento, testemunhem o Cristo que há dentro de nós. Como diz no popular, no jargão popular, Satanás não vai gastar vela com defunto ruim. Satanás vai investir em alguém que não esteja nos seus propósitos. Ele não vai bater papo com o ímpio, ele vai gastar saliva com o justo, para tentar nos convencer a tirar-nos do caminho. É isso que Satanás vai fazer. Quando aceitamos a Cristo, saímos das trevas para a luz. Estar em Cristo é estar na luz, por isso devemos viver como os filhos da luz, refletindo o Cristo que está dentro de nós, andando no caminho do Senhor. E Satanás vai tentar provocar, na nossa mente, nas nossas ideias, uma retórica persuasiva de que Deus é o culpado pelos que nós estamos passando ou sofrendo. E vai tentar desvirtuar aquilo que nós temos dentro de nós como cristão, nos persuadir com a apresentação de boas razões e acreditarmos que o pecado não é tão ruim assim. Olha como Satanás age. Na verdade, o pecado é algo bom e prazeroso, sim. Sendo assim, por que não podemos praticá-lo? É o que ele fala, o que ele age, o que ele sopra em nossos ouvidos. Olha o que diz Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de sua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Se não entendermos o contexto da leitura da palavra, vamos interpretá-la como homens pecadores e sem discernimento.
viver a bênção de Deus não significa que nós temos alvará para praticar o pecado. Nós não temos o alvará para praticar o pecado, muito pelo contrário. Temos que vencer o pecado todos os dias. Todos os dias. Temos que dar bons frutos e exemplo cristão todos os dias. E a palavra nos diz isso. A palavra nos ensina isso. Aí o versículo 9 e 10 lá diz assim: pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Ora, nós temos que dar fruto da luz e não das trevas. E aprendam a discernir o que é agradável do Senhor. Nós temos que ter discernimento do certo e do errado, do pecado. Temos que ter clareza. Temos que ter discernimento para identificar os falsos profetas. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as pessoas que têm a boca usada pelo inferno. Cuidado com falsos conselhos. Cuidado com palavras que tentam nos enganar, nos desviar do propósito do Senhor. E isso não acontece só no mundo, não. Acontece dentro de nossa casa. Acontece dentro da igreja. Acontece com irmãos que estão do nosso lado. O próprio Jesus precisou repreender a boca de um dos seus discípulos, usado por Satanás. Jesus estava a ensinar os discípulos a falar sobre o que estaria por vir, a sua morte. Então Pedro é usado por Satanás. A boca de Pedro é usada por Satanás. Lá em Mateus 16, 22, 23, que diz assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O discípulo, aquele que andava lado a lado com Cristo, deixou a sua boca ser usada por Satanás. Deixou ser usado por Satanás. Então não acha que o irmão da igreja, abençoado, não pode ser usado pelo inferno. Claro que pode. Se der brecha, vai ser usado sim. Para tentar nos tirar dos propósitos do Senhor. Cuidado com a boca. Cuidado com a boca que tenta nos colocar para baixo. Pessoas que se dizem próximas, irmãos, se deixam ser usadas por Satanás. Tem um ditado popular que diz: choram lágrimas de crocodilo, que significa choro de hipócrita, lágrimas fingidas. Não se alegram com nossa alegria, muito pelo contrário, invejam a nossa bênção. Estão sempre nos rotulando de fracos, de que não temos chance de vencer, de que Deus não nos perdoou. Ficam trazendo o passado à mesa. Fico trazendo o passado para ser lembrado. O passado já é passado. O Senhor já perdoou. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Para que trazer isso à tona? E invejam nossas vidas, e invejam nossas bênçãos, e invejam nossa família, e invejam nosso emprego, nossa vitória, tudo. Sanguessugas usados pelo inferno. Então vigie, irmão. Fica atento, irmão, com essas falsos crentes, pelos falsos profetas. Temos que estar atento e ter discernimento com quem nós compartilhamos as nossas bênçãos. Por isso que temos que aprender a discernir o certo do errado, o bem do mal. Aí o versículo 11 diz: não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nos à luz. Quando você expõe a escuridão à luz, o que acontece? Não tem escuridão, porque a luz ilumina a escuridão. É isso que a palavra está dizendo. O inferno só é derrotado pela luz que brilha dentro de nós. Cuidado com as palavras. A língua é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. O livro de Tiago fala sobre o poder da língua e como seu uso afeta as nossas vidas e pode afetar a vida do próximo. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se a língua expele coisas ruins, isso demonstra o que realmente governa a nossa vida, o que realmente está em nossos corações. Tiago 3,2 diz assim: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só
o quão poderosa é a língua. Às vezes nos descuidamos e dizemos algo que não deveríamos. A língua pode ser venenosa, não é fácil controlar a língua, mas devemos nos esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com as palavras, você ganha domínio próprio. Não cai na retórica de Satanás. O livro de Tiago nos ensina muito a esse respeito. O livro de Tiago é cheio de riquezas. Lá em Tiago 3,6 diz assim também a língua é um fogo. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. As palavras têm uma tendência de descontrolarem, como um fogo. O fogo, quando você perde o controle, você não consegue deter o fogo. É muito difícil, é o mesmo sentido que ele está dizendo nessa passagem. Se você não tomar cuidado com sua língua, com as conversas que estão ao seu redor, pode rapidamente se tornar perigoso e pode causar muitos danos. A tentação para pecar com as palavras é grande, por isso, na dúvida, fique calado e ore. Ore. Cuidado com aqueles que muito falam. E até para isso nós começamos a encerrar. Tiago 3, 9 e 10 diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Da nossa boca só pode ser lançado bênção e não maldição. O Senhor não nos fez juízes, julgadores. O Senhor nos quer para a obra, para abençoar e não para amaldiçoar. Nossa língua tem que ser usada para profetizar as coisas do reino, de Deus. Nós não estamos aqui para ter uma retórica, para convencer as pessoas a fazerem o que elas querem. Não, nós estamos aqui para mostrar que Deus veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Muitas vezes nem reparamos nas nossas contradições. Somos muito rápidos no falar mal dos outros, mas esquecemos que cada pessoa reflete a imagem de Deus. Somos formados à imagem e semelhança de Deus e temos que ter isso em mente e respeitarmos isso, assim como nós respeitamos e honramos a Deus. Temos que ser luz na nossa caminhada, temos que ser luz nas nossas atitudes. Temos que ser luz em nosso testemunho. Só assim venceremos nosso adversário, que vai vir com uma linda retórica para tentar nos tirar da bênção, para roubar de nós aquilo que o Senhor nos deu, para destruir a nossa casa, a nossa família. Cuidado, vigie, irmão. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. Apresente a luz e a treva cairá por terra, em nome de Jesus. Recebe essa palavra do Senhor. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, te agradeço por essa palavra abençoada, querido Deus, a qual tu nos ensinaste, Pai amado, que temos que estar prontos a entender e discernir o bem e o mal, das palavras de bênção e das palavras de maldição, Pai. Não queremos sobre nossas vidas, Pai, aqueles que vêm ser usados por Satanás para nos tirarmos dos propósitos do Senhor, aqueles que invejam as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, Pai. Por isso eu te peço, dá-nos discernimento do certo e do errado, dá-nos discernimento do bom e do mal, Pai querido, que possamos ser bênção nas vidas dos nossos irmãos, que possamos ser bênção no nosso trabalho, que possamos ser bênção em nosso lar, Pai querido. Aonde quer que coloquemos a planta do nosso pé, que seja abençoado em Cristo Jesus. Recebe, Pai amado, a nossa adoração. Abençoa o teu povo, a qual participa deste culto, Pai. Encha-nos com o teu Espírito, Senhor. É que eu te peço em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém.